Alegre na esperança, saúdo a todos vocês, meus amigos, minhas amigas. Saúdo a todos aqueles que acreditam na vida. Saúdo a todos aqueles que não se deixam atrair pelas alegrias passageiras, mas olham para frente, olham para Jesus, que nos mostra novos caminhos. Estamos iniciando o tempo de Quaresma. Alguém diz quarta-feira ingrata, mas não é quarta-feira ingrata. A quarta-feira de cinzas é um dia de reflexão, é um dia de renovação dos compromissos. E no primeiro domingo de Quaresma, nós somos chamados a escutar uma experiência de Jesus, para poder refletir sobre esta experiência que Jesus fez e que é a experiência que nós podemos e devemos passar por ela. É a experiência das tentações. Né? No Evangelho de São Lucas, capítulo 4, está escrito: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e no Espírito era conduzido pelo deserto. Ali foi posto à prova pelo diabo durante 40 dias. Naqueles dias ele não comeu nada e no final teve fome. O diabo então disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: está escrito, não se vive somente de pão. O diabo o levou para o alto, mostrou-lhe, num relance, todos os reinos da terra e lhe disse: eu te darei todo esse poder e a riqueza desses reinos, pois a mim é que foram dados, e eu os posso dar a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém e, colocando-o no ponto mais alto do templo, disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te aqui abaixo. Pois está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que te guardem. E ainda, eles te carregarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: também foi dito, não porás à prova o Senhor teu Deus. Terminadas as provações, as tentações, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Essas palavras nos lembram a realidade da vida. O próprio Jesus é tentado. O que significa que Jesus é tentado? Jesus podia fazer pecado, ele estava totalmente santo, porque era Deus. Mas ele quis experimentar todas as dificuldades da humanidade. Então, este Evangelho, São Lucas quer nos mostrar como todos nós podemos ser sujeitos de tentações. Tem a tentação do poder, tem a tentação dos bens materiais, tem a tentação de se sentir como Deus superior aos outros. Jesus venceu essas tentações. E Jesus nos fala, no início deste tempo de Quaresma, como nós devemos viver. Quarta-feira de cinzas já é um dia em que, através da imposição das cinzas, a Igreja nos lembra a nossa fragilidade. Nos lembra como tudo é passageiro. Carnaval não é passageiro? Quem sabe viver bem este tempo de carnaval, pode até aproveitar para coisas boas. Mas quem se apegou só à euforia da rua, à euforia dos bailes, à euforia dos blocos, quem só vive para isso, então sente a dificuldade de avançar na vida, de afrontar a vida com todas as responsabilidades. Jesus quer nos dizer uma grande verdade: a vida é uma responsabilidade e todos devemos enfrentar a vida com coragem, com entusiasmo, sabendo que devemos carregar dores, sofrimentos e cruzes. É assim que a Igreja nos convida a viver neste tempo em que a Quaresma está
iniciando e nos prepara para o encontro com Jesus na Páscoa. Quaresma quer dizer 40 dias. São 40 dias para a gente se aprofundar na oração, na leitura da palavra de Deus, no arrependimento dos próprios pecados e na caridade. Não há quaresma sem caridade, sem oração, sem arrependimento dos nossos pecados. Jesus nos alerta que as tentações podem aparecer. Às vezes até aquela pessoa amiga que quer nos poupar, talvez com boa vontade, mas às vezes nos impede de avançar na santidade. Todo cristão é chamado a ser santo, por isso todo cristão é chamado a se superar, a vencer as tentações, a preguiça que é natural para todos nós. No tempo de Quaresma nós vamos viver a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade começou aqui no Nordeste, na cidade de Natal, em 1964, quando o arcebispo de Natal, com outros bispos, irmãos, se reuniram para planejar um tempo de fraternidade. Então, é neste tempo de fraternidade que o cristão é convidado a fazer algo de bom. Veja, desde 1964 até hoje, foram 55 campanhas da fraternidade. Veja quais foram os assuntos mais interessantes. Por exemplo, fraternidade e fome. Pão para quem tem fome, a igreja lembra. Fraternidade é a terra. Terra de Deus, terra de todos, terra de irmãos. E a fraternidade é o menor. Quem acolhe o menor, a mim acolhe. E a partir da campanha da fraternidade, quantas atividades foram feitas em prol, né, dos menores de rua. O Estatuto da Criança, que agora já completa 30 anos, o Estatuto da Criança foi fruto também de uma campanha da fraternidade, quando a igreja se voltou para esta categoria de pessoas que viviam nas ruas. A fraternidade é o negro. Ouvir o clamor deste povo. Como é importante olhar para o irmão, não com um olhar de julgamento, mas com respeito. Que diferença tem entre um branco e um negro? É a alma. É o que nós temos no mais profundo, não é a cor da pele. Mas muitas vezes tem pessoas ainda racistas. A fraternidade e a mulher. Mulher é homem, imagem de Deus. A fraternidade é o mundo do trabalho. Mas foram tantos os assuntos que foram tratados nestes anos. Juventude, moradia, família, os excluídos, os encarcerados, os desempregados, os povos indígenas, as pessoas idosas. Fraternidade é água. Fraternidade é defesa da vida. Fraternidade é segurança pública. Fraternidade é a vida no planeta. Fraternidade e juventude. Já foi várias vezes. Fraternidade e tráfico humano. Bem, lembro ainda, o ano passado, era fraternidade e superação da violência. Alguém se pergunta, mas todos esses assuntos que foram tratados nas campanhas da fraternidade, será que houve algumas soluções dos problemas? Tudo continua como antes. Olha, os problemas são complexos, e não é que uma campanha pode resolver todos os problemas. Mas uma campanha da fraternidade tem como objetivo despertar a preocupação das pessoas sobre estas realidades. Depois, caberá a todos, não só aos cristãos, aos católicos, no nosso caso, mas aos governantes em nível federal, em nível estadual, em nível municipal, tomar decisões que possam resolver esses problemas. Então, a campanha da fraternidade é um estímulo. Este ano, fraternidade e as políticas públicas. Primeiro, eu pergunto a você, você sabe o que é política? É algo nobre, não é uma coisa feia, de jeito nenhum.
Política quer dizer, polis significa cidade. Agir em prol da cidade, agir em prol da comunidade, onde você está vivendo, seja uma cidade grande, seja uma cidade pequena. A política é aquela ação de alguém que olha para todas as necessidades e, como governante, procura ter orientações para o bem de todos. Políticas públicas são ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal. Então, fraternidade e políticas públicas não é algo assim de emergência. A igreja faz esta campanha da fraternidade porque quer dar o seu recado ao novo presidente. Não é isso, não. Políticas públicas devem existir sempre. E políticas públicas é zelar pela educação, zelar pela saúde, pela segurança, pelo transporte, tudo aquilo que a pessoa humana precisa, a moradia, por exemplo. São todas coisas que, é claro, o país avançou nestes anos. E foi graças também ao trabalho da igreja. Esta igreja que não cala-se diante das dificuldades das pessoas. Porque quando a igreja lê o Evangelho, quando a igreja escuta a palavra de Jesus, eu vim para que todos tenham vida, vida em abundância, quer dizer que a igreja se deve interessar das pessoas. Alguém diz, não, a espiritualidade é só dentro da igreja. Não é só dentro da igreja, é na rua, nos bairros, nas periferias. Vocês já notaram como o Papa Francisco fala muitas vezes das periferias. E onde são as periferias? Onde estão? As periferias são aqueles lugares onde tem pessoas mais vulneráveis, mais abandonadas. Mas tem também as periferias existenciais, as periferias de quem não tem fé, as periferias de quem não tem esperança na vida. Então o Papa nos diz que devemos ir ao encontro de todos. Então este ano, vivendo a campanha da fraternidade, nós queremos convidar todos a participar das atividades da sua cidade, do seu bairro. Você sabe que na última Constituição, já de 30 anos atrás, se fala dos conselhos paritários. Toda cidade, todo município, toda prefeitura deve ter conselhos de saúde, de educação da criança. Eu lembro quando ainda foi lançada esta proposta, como participei desses conselhos paritários em Palmares, depois em Pesqueira, agora em Caruaru. Por quê? Porque não podemos pregar o Evangelho fora desta realidade. É aqui, neste ambiente de sofrimento, de dor, este ambiente de alegria também, que nós podemos anunciar o Evangelho. Sejamos então estas pessoas de paz, de fraternidade. Fraternidade e políticas públicas. E que diz também, serás libertado pelo direito e pela justiça. Que Deus abençoe a todos e uma boa quaresma.